Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos que formavam a igreja ali na cidade de Corintos, nós vimos o apóstolo Paulo tratar de assuntos super melindrosos, do convívio pessoal da igreja do Senhor. Mas, acima de tudo também, devemos reconhecer que eram assuntos super e de total importância para a saúde espiritual da igreja. Foi necessário muita ousadia de Paulo, tomado pelo Espírito Santo, para manter e determinar as correções necessárias e assim manter a integridade da igreja do Senhor que estava ali na cidade de Corintos, em total santidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós vimos pecados abertos, irmãos, no meio da igreja, que ninguém fazia nada. Nós vimos também como agir para que o Espírito Santo revele coisas erradas e ocultas no meio dos irmãos. E também vimos quando realmente se consegue o perdão de Deus com a prática do pecado que nós cometemos. Sabemos como conseguir o perdão de Deus, que é o arrependimento de coração e a certeza de praticar aquele pecado. Isso é quando acontece o arrependimento de perdão de Deus, e não quando se segue ritmos impostos por homens, como corte, disciplina e tempo dado pela denominação. Sabemos que isso não resolve se a pessoa que pecou não se arrepender de coração. É essencial o arrependimento de coração. E uma vez praticado o arrependimento de coração, não se deve mais aplicar corte, nem disciplina, nem nada não. Já se arrependeu, o perdão de Deus é instantâneo. Agora, quando a pessoa não reconhece que pecou, continua com aquilo, aí é que deve ser feito o corte ou a disciplina. E, por último, vimos também quando houver disputa entre os irmãos dentro da igreja, isso deve ser julgado por irmãos fiéis de dentro da igreja também, e não ir para um julgamento com o juiz do mundo, jurados do mundo, tribunal do mundo, porque a igreja julgará o mundo e os anjos, disse o apóstolo Paulo, quanto mais pequenas disputas entre os irmãos. E por fim, de uma forma sensacional, comovente e espetacular, nós vimos o apóstolo Paulo nos conscientizar daquilo que somos como igreja e a quem nosso corpo pertence, e aquilo que deve habitar em nosso corpo e para que ele está habitando em nosso corpo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e que devemos utilizar o nosso corpo para a santificação. Paulo encerrou esse nosso último estudo que nós fizemos falando assim: não erreis, irmãos, isso não é brincadeira, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os prostitutos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os que falam mal das pessoas, nem os roubadores da consciência dos homens, nenhum desses herdará o reino de Deus. E essas coisas ruins eram o que alguns de vocês têm sido antes de aceitarem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Mas agora não. Vocês aceitaram Jesus Cristo como Salvador, foram limpos pelo perdão de Deus através de Jesus Cristo e foram santificados para não fazer mais essas coisas, e foram justificados também. Ou seja, foram absorvidos e livres da punição e condenação de todas ou qualquer coisa que venham a cometer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de nosso Deus. Portanto, não voltem mais a essas coisas, irmãos. Nós, irmãos seguidores de Jesus Cristo, somos livres, graças a Deus, para fazermos o que quisermos. Mas isso não me dá o direito, como servo de Cristo, de fazer coisas erradas e nojentas. Tudo está diante de nós. Somos livres, mas não podemos ser dominados por tudo e pela busca do prazer total. A comida, irmãos, é para o estômago, e o estômago também é para a comida. Mas vocês se lembrem que tanto a comida como o estômago um dia se aniquilará. Tudo passa, irmão. Tudo passa. Da mesma forma, irmãos, o nosso corpo não é para a prostituição, mas é para a morada do Senhor Jesus Cristo em espírito. E o Senhor Jesus Cristo é para morar em nosso corpo através do Espírito Santo. Ora, irmãos da cidade de Corintos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos nos ressuscitará também pelo seu poder. Será que vocês não sabem que vossos corpos agora são partes de Jesus Cristo formando o corpo de sua igreja? Será que algum irmão entre nós vai ter a coragem de pegar
parte do corpo de Jesus Cristo, que é o seu próprio corpo, e ter relação sexual com uma prostituta, com uma mulher que não é sua esposa? É claro que não. Será que vocês não sabem que aquele que tem um relacionamento com uma prostituta está formando um só corpo com ela? Porque Deus disse, quando se unirem, quando estiverem no relacionamento, serão dois, numa carne ou um corpo só. Mas todo irmão que se relaciona com o Senhor forma um único espírito com Ele. Fugir da prostituição, irmãos. Todo pecado que o homem pratica é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui no corpo, seja lá com quem for, peca contra seu próprio corpo e contra a alma. Ou será que vocês ainda não entenderam, irmãos, que os vossos corpos são templo e morada do Espírito Santo vindo de Deus e que mora dentro de vocês? E que vocês, irmãos, não pertencem mais a vocês mesmos. Porque todos vocês que servem a Jesus Cristo foram comprados com um preço absurdamente caro, irmãos. O sangue de Jesus Cristo. Então glorifiquem a Deus através de seus corpos, preservando eles na pureza e na limpeza. E glorifiquem a Deus através de vossos espíritos, escutando a voz do Espírito Santo dentro de vocês. Porque ambos, tanto o corpo como o espírito, eles não pertencem mais a vocês, mas pertencem agora a Deus. Todo aquele que se prostitui é porque seu corpo não pertence a Deus, mas pertence a Ele mesmo. Fujam, irmãos, da prostituição sexual, porque você tem poder vindos do Espírito Santo para resistir a todos os desejos que levam para a prostituição. Então, irmãos, depois do apóstolo Paulo doutrinar acerca da importância que os nossos corpos têm para a formação da igreja do Senhor visível para toda a terra, vê que nosso corpo está unido ao de Jesus Cristo, formando a igreja, e que para isso precisamos manter nossos corpos limpos, livres de toda e qualquer prostituição ou pecado. Agora, ele entra na parte, digamos assim, mais íntima com relação à pessoa humana da igreja. Ele fala agora com relação ao relacionamento que deve haver entre o casal de irmãos que estão dentro dos conformes das regras de Deus, ou seja, dentro do casamento, estão casados legalmente e podem ter o relacionamento íntimo, mas ele alerta que mesmo assim, mesmo dentro dos conformes, na hora do ato sexual, aquele irmão que é casado está em desvantagem comparado àquele irmão que é solteiro. Porque o irmão que é solteiro pode dedicar completamente seu corpo a Deus. Corpo, alma e espírito serão conservados. O que é solteiro, ele não tem nenhum relacionamento. Já o que é casado não pode fazer isso, pois tem a sua esposa, que a ele tem que dedicar o seu corpo. E isso, irmãos, foi algo que os irmãos de Coríntios perguntaram a Paulo. Agora, o apóstolo Paulo aproveitou o momento desta carta e responde a eles, dizendo: irmãos da cidade de Corinto, falando daquele assunto que vocês me falaram por carta, eu, Paulo, digo que o assunto é muito melindroso e exige que se entenda isso na ordem espiritual e não material. Então, é o seguinte: o bom mesmo, irmãos, é que o homem que serve ao Senhor Jesus Cristo, que já abandonou o mundo com suas devassidões, não tivesse nenhum relacionamento, mas com nenhuma mulher. Que ele dedicasse agora seu corpo exclusivamente para o uso do templo do Senhor, a partir do momento que nasceu de novo para uma nova vida. Mas, como nem todos têm a mesma força espiritual, e por causa das prostituições, uns podem ceder. Então, se é dessa forma, que cada um tenha sua própria mulher, e que cada mulher tenha seu próprio marido, mas tudo dentro dos conformes legalmente reconhecidos. E uma vez casados, o homem agora perde o direito sobre seu corpo. Ele agora tem que estar disponível a liberar o seu corpo para a sua mulher, na hora certa, no momento certo e fazendo o que é certo, como qualquer relacionamento sadio e limpo. E lembre-se que mesmo casado, seu corpo é morada do Espírito Santo. E da mesma forma a mulher libere seu corpo para o seu marido. Porque após o casamento, irmãos, não pode mais voltar atrás. Fizeram uma promessa, juraram diante de Deus, diante do altar, que seriam um do outro até a morte. Por esse motivo, o marido não pode dizer à mulher que não vai ter mais relação com ela. Ele não tem mais esse poder, perdeu no dia que casou e jurou. A não ser que ela também concorde com ele.
de não ter a relação naquele momento. Da mesma forma, a mulher não pode dizer ao marido: não vou me relacionar com você hoje, não estou querendo, não estou afim. Ela não tem mais esse direito, perdeu no dia que casou, prometeu e jurou diante de Deus para formar um só corpo com ele. Outra coisa muito importante, meus irmãos da cidade de Coríntios, eu, Paulo, digo a vocês: não deixem de ter relação sexual um com o outro, a não ser que os dois concordem juntos, o homem e a mulher concordem juntos em deixar de ter relação sexual por um determinado tempo, e que para isso tenham um objetivo, tenham um propósito, como por exemplo, para os dois se aplicarem a orações juntos, jejuando juntos, consagrando juntos por determinados problemas ou dificuldades que estejam passando, ou até mesmo para o seu crescimento espiritual. Mas, assim que terminar o acordo, o prazo que determinaram para não fazer o sexo, para se consagrarem, voltem a ter rapidamente relação sexual, para que Satanás não se aproveite desse momento que vocês estão sem fazer e tente um dos dois, e um dos dois possa ceder e cometer traição ou prostituição. E eu, apóstolo Paulo, estou ensinando tudo isso, irmãos, mas é mais como um pedido e não como um mandamento do Senhor. Porque eu queria que todos os homens, vejam só, isso não é um mandamento, isso é meu, disse Paulo. Eu queria que todos os homens que servem ao Senhor Jesus Cristo fossem como eu, desimpedido, que não se preocupassem em ter desejos, em ter relações sexuais, e que tivessem domínio sobre seu corpo como eu tenho. Dessa forma, todos teriam a direção de seu corpo controlada exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor. Mas, infelizmente, nem todos têm esse poder. E cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, o outro de outra maneira. Mas eu digo agora, com toda a ousadia, a todos os solteiros e viúvas, que é melhor ficarem assim, desse jeito, como estão. E como eu também sou e estou, sem se casar, sem ter relacionamento nenhum com mulher, para que assim todas as forças do seu ser sejam dedicadas exclusivamente à obra do Senhor e ao Espírito Santo de Deus. Você concebe seu corpo somente para o Espírito Santo. Mas, se não podem segurar o desejo sexual, o apetite sexual, se não podem, que cada um se case, porque é melhor se casar e ter um relacionamento sadio dentro dos conformes, dentro do casamento, do que ficar se prostituindo escondido. Agora, irmãos, está aqui um mandamento do Senhor. Não é só um pensamento meu, não. É mandamento, sim, para aqueles que estão casados, que a mulher não se separe do marido. Se por algum motivo se separar, e o motivo não for a traição ou a morte dele, então que essa mulher não se case nunca mais, ou retorne para o seu marido. E o marido, por favor, da mesma maneira e do mesmo jeito, não deixe a sua mulher por nenhum motivo, a não ser a traição dela ou a morte dela. E também, aos outros que estão juntos e não são casados no papel, isso é ensinamento meu já, disse Paulo, e não do Senhor. Que se algum irmão tem mulher que não serve ao Senhor e não aceitou Jesus Cristo como Salvador de sua vida, mas ela aceita continuar com Ele, por favor, irmão, não deixe ela, continue com ela. E se alguma irmã tem marido que não serve ao Evangelho, mas ele concorda em continuar com ela no casamento e quer morar com ela, então, irmã, fique com ele, fique no seu casamento. Porque o marido que não serve a Deus é santificado pela mulher que serve a Deus. Ele não é salvo ainda, porque a salvação só pode vir através de Jesus Cristo. Mas é santificado por ela sim. E ele vendo o jeito de sua mulher se comportar no Evangelho do Senhor, como ela trata ele bem e o respeita como marido e serve a ele com todo respeito, e o jeito que ela anda como verdadeira serva do Senhor, tira as dúvidas dele com relação ao Evangelho, observando sua mulher, que tem uma vida de verdadeira serva de Deus. Da mesma forma, a mulher que não serve ao Senhor, mas tem um marido que serve a Deus, ela terminará se convencendo de seus erros, observando o modo de agir e cuidar dela praticado pelo seu marido. E se não fosse assim, irmãos, como estou falando, então todos os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. E se aquele marido ou mulher que não serve a Deus quiser se separar do irmão ou irmã que serve a Deus,
Que assim seja, porque desta forma o irmão ou a irmã estará livre de estar com aquela guerra de todos os dias convivendo com uma pessoa que não quer ainda servir o Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa, irmãos? Que Deus nos chamou para a paz, para uma casa onde reina a harmonia e não para a guerra, para uma casa onde há discussão entre o casal. Não, Ele nos chamou para a paz. Então vamos aproveitar o momento. Se o marido não é crente, não serve ao Senhor e quer se separar, que se separe, certo? Somente nessa condição. Agora, se ele quiser morar junto, que fique com sua esposa, que fique com o seu marido. Sabe por quê, irmãos? Temos que aceitar. Sabe por que nós temos que aceitar se separar quando uma pessoa que não segue o Evangelho quiser se separar de nós? Porque como tu saberá, mulher, se insistir em viver com um homem que não serve a Deus e que quer se separar de tu, como tu sabe se conseguirá salvar teu marido? E como tu sabe, ó irmão, da mesma forma, se tu insistir em viver com uma mulher que não quer viver contigo e também não serve a Deus, como tu sabe se poderá salvar? Ou se vais passar a vida toda em sofrimento com alguém que não aceita o Senhor Jesus Cristo e nem quer viver contigo? Assim, irmãos, cada um ande ou permaneçam na situação em que estavam quando aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ou seja, estou falando isso com relação à situação de estar casado ou não, de estar amigado ou não, de estar separado ou não. Na hora que aceitou o Senhor Jesus Cristo, se está casado, continue casado. Se está separado, continue separado. É o que eu ordeno em todas as cidades onde passo e tem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu, Paulo, com muita autoridade para falar nesse assunto, digo a vocês que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aí na cidade de Corinto, que se alguém aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador e já tem feito a operação de circuncisão no seu membro, ordenado por Moisés para fazer parte do judaísmo e seguir a lei de Moisés, então que fique assim. Se já tem a religião, aceitou a religião judaísmo, fique assim, certo? Mas se alguém fique assim com a circuncisão e não seguir a lei, fique com a circuncisão, já está feito mesmo, então fique com ela. Mas se alguém aceitou o Senhor Jesus Cristo e não fez ainda a operação de circuncisão no seu membro para se tornar israelita e seguir a lei de Moisés, ou a religião judaísmo, por favor, não faça mais isso não. Para que fazer essa operação mais? Porque o que faz a cerimônia de circuncisão, a operação, não é nada. E aquele que não faz a circuncisão também não é nada. E religião por religião, irmãos, tudo é a mesma coisa, nenhuma salva. Pois o que realmente importa agora, irmãos, para Deus, depois que você aceitou Jesus Cristo, é ser uma nova criatura. Isso é o que vale para Deus agora. É a observância, a obediência dos mandamentos de Deus dentro do Evangelho e não as cerimônias de entrada nessa ou naquela religião. Cada um fique na vocação que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se tu fosse chamado sendo empregado de alguém, não fiques preocupado, continue assim. Mas se por acaso Deus dá a oportunidade para você não ser mais empregado, aproveita a ocasião. Porque o que aceita Jesus Cristo agora é empregado do Senhor e está liberto de tudo. E da mesma maneira, o que aceita Jesus Cristo sendo o patrão, não se torne arrogante, porque ele se tornará servo de Jesus Cristo. Foste comprado, irmãos, por um bom preço, por Jesus Cristo. Então, pelo amor de Deus, não se tornem servos dos homens. Obedeçam primeiro a Jesus Cristo através do Espírito Santo. É dele que você é servo. E primeira coisa foi comprado. E depois, se estiver de acordo com a vontade do Espírito Santo, poderás obedecer aos homens. O mais importante é que cada um fique exatamente na forma e no mesmo estado em que estava no dia que aceitou o Senhor Jesus Cristo como um Salvador de suas vidas. Tudo que eu, apóstolo Paulo, ensinei a vocês até agora foi referente aos casados. Agora, quanto aos que ainda são virgens, não são casados, não tiveram nenhum relacionamento sexual com outro, eu não tenho um mandamento da parte de Deus para essa situação de vocês, ou seja, ser virgem. Mas eu vou dar o meu parecer, a minha opinião, a minha posição, eu, apóstolo Paulo, com relação às pessoas virgens que estão na igreja do Senhor. Para mim, os virgens são como aqueles que receberam a misericórdia do Senhor para ser fiel, tanto no espírito como também no corpo. É um vislumbre glorioso ser virgem para o Senhor, porque o casado já não pode mais oferecer seu corpo intocável para a habitação de Deus em espírito, mas o que está virgem pode sim
tanto o corpo como o espírito. O casado pode oferecer o seu corpo porque foi limpo de todo e qualquer pecado, certo? Ele foi limpo, ele pode oferecer seu corpo intocável ao Senhor, o casado. Só que ele não pode oferecer o seu corpo ao Senhor totalmente livre de outro corpo. Ele já foi tocado por sua esposa, por sua mulher. É nesse sentido que eu estou falando. Já o solteiro pode tanto oferecer seu corpo livre de todo o pecado, pela lavagem que Jesus Cristo deu nele, como pode oferecer seu corpo intacto, sem nenhum toque de mulher, exclusivamente para Deus, oferecer ele. Essa é a diferença. Se você está para a habitação de Deus em espírito, mas o que está virgem pode sim, tanto o corpo como o espírito. Eu tenho, irmãos, considerado bom, por causa da constante necessidade que é melhor para o homem ficar virgem, sem relacionamento sexual. Se você está com uma mulher, não deixe ela não. Continue com sua mulher. Se você está sem mulher, não busque mulher de jeito nenhum. Mas você só pode não buscar mulher se você vive uma vida em espírito, numa vida totalmente entregue ao Espírito Santo e com poder e domínio sobre sua própria carne, e que já tenha vencido seus desejos sexuais. E também anda em espírito e não na carne. Só assim deve ficar sem mulher, não procure. Mas se por acaso você não tem esse poder, não tem este domínio sobre você mesmo, então se case. Tudo bem, irmãos, tem que se casar. Não está pecando, não. Que se case tudo dentro dos conformes da lei. Se a mulher virgem quiser se casar, tudo bem. Não está tudo dentro dos conformes da lei. Não está pecando, não. Mas daqui para frente, vocês, virgens que se casaram, tanto a mulher como o homem, passarão por muitas tribulações e tentações da carne com relação aos desejos sexuais, dentro de seus casamentos e até fora dele. E eu queria poupar vocês dessas coisas para se dedicarem exclusivamente a Deus. Eu falo todas essas coisas, irmãos, porque o tempo deste mundo está terminando. Chegamos numa situação em que aqueles que têm mulheres se comportam como se não tivessem. Faça só o necessário mesmo, um relacionamento simples, direto. Nada de invenção, nem de vontade exagerada de buscar a busca do prazer total na hora do relacionamento, não, viu? E aqueles que choram, se comportem como se não chorassem, porque estamos no fim do mundo já. E aqueles que folgam, se comportem como se não folgassem. E aqueles que compram, se comportem como se não estivessem possuindo. E aqueles que pegam alguma coisa do mundo, se comportem como se dessas coisas não precisassem. Porque a aparência do mundo, irmãos, passa. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Bem quisera eu, irmãos, que o homem casado fosse a mesma coisa, que o homem casado fosse a mesma coisa do homem solteiro. E falo isso com relação a servir ao Evangelho de Jesus Cristo, que os dois, infelizmente, não servem do mesmo jeito. O homem solteiro, irmãos, cuida das coisas do Senhor, de que maneira ele irá agradar a Jesus Cristo. E o homem casado cuida das coisas do mundo e da melhor maneira de agradar a sua mulher e seus filhos. Sabemos que tem homens casados que são mais dedicados ao Senhor do que um solteiro. Mas não estamos falando do solteiro que é relaxado, não. Estamos falando do solteiro que é fiel. Estamos falando do casado que é fiel. Todos dois sendo fiéis, o casado está em desvantagem com o solteiro. O solteiro pode fazer muito mais, porque ele tem seu corpo intacto para o Senhor. E o casado não tem mais. Porém, os dois são fiéis. Há diferenças, irmãos, entre a mulher casada e a virgem, a mulher solteira. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa também no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, procurando a melhor maneira de agradar seu marido e seus filhos. Ela tem uma família. Não estou ensinando essas coisas sobre casados e solteiros para que vocês fiquem enrolados, não. Pelo contrário, é para que vocês andem decentemente nos conformes da palavra de Deus, para que cada vez mais vocês tenham comunhão com Jesus Cristo, aquele que se manteve intacto na sua virgindade e foi fiel sempre, e percebe que a sua idade já está avançada e quer se casar, então que se case. Não está pecando de jeito nenhum. Mas aquele que está firme no seu coração, né, já tem aquele poder sobre a sua necessidade sexual, consegue dominá-la, se resolveu ficar virgem para o Senhor Jesus Cristo, faz mais do que certo e melhor ainda do que aquele que resolveu casar. Desta maneira, o que é virgem e se casa dentro dos conformes, tudo estabelecido, faz bem.
Mas o que é virgem e decide não se casar, faz muito melhor ainda. A mulher casada está ligada ao seu marido diante de Deus pelo juramento e promessa que fez no altar por todo o tempo em que ela viver e seu marido viver. Mas se ele morrer, ela ficará viúva e estará livre para casar com quem quiser, desde que seja dentro dos conformes da lei e que seja na bênção do Senhor. Agora, ela será muito mais bem-aventurada, essa viúva, muito mais do que feliz, se decidir ficar assim, viúva, se não se casar mais nunca, ficar viúva e cuidar de sua vida e se dedicar completamente a Deus. Este é o meu parecer, irmãos, meu de Paulo. E tenho certeza de uma coisa: se acham que esses ensinamentos não vêm de Deus, quero lembrar a todos vocês que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Esse estudo está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo do 1 até o 40. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que essas verdades sejam aplicadas aos nossos corações, às nossas vidas, no nosso relacionamento, né? Tanto na família quanto na igreja do Senhor. Saibamos definir as coisas, sabemos dividir, sabemos para que é o nosso corpo, sabemos o que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. A mensagem de Paulo é bem clara. Todos nós somos livres. Fomos libertos por Jesus Cristo e pelo Evangelho para fazermos o que quisermos. Mas isso não nos dá o direito de fazer o que não presta. Certo? Temos que saber até onde podemos fazer, onde a moral e a dignidade fica. E onde o Espírito Santo nos permite fazer. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.